Meu nome é Mariana. Tenho 26 anos. Quando essa parte da minha história começou, eu estava grávida de gêmeos. Só de falar isso, ainda sinto um arrepio pelo corpo. 2 vidas crescendo dentro de mim. Era como carregar o maior presente do mundo, mas também o maior peso de responsabilidade. Eu sonhava com uma gravidez tranquila, cercada de carinho e apoio. Afinal, não era apenas a minha vida que estava mudando, mas a de toda a família. Eu tinha me casado há pouco mais de um ano e acreditava, de verdade, que estava construindo a família que sempre desejei. Como meu marido viajava muito a trabalho, acabamos ficando na casa da mãe dele, minha sogra, até encontrarmos um lugar para nós. A ideia parecia boa no início. Ela me ofereceu um quarto confortável, dizia que queria me ajudar durante a gestação e que se sentia feliz em ter a nora e os futuros netos por perto. Eu, ingênua e esperançosa, aceitei sem pensar 2 vezes. Nos primeiros dias, até parecia que seria uma experiência positiva. Minha sogra cozinhava sopas para mim, perguntava sobre os bebês, tocava na minha barriga com curiosidade. Eu até pensei, olha só, talvez possamos criar uma relação bonita, quase de mãe e filha. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar. Mas, aos poucos, os pequenos sinais começaram a aparecer. Não eram explosões de raiva, não no começo. Eram detalhes. Comentários ácidos disfarçados de brincadeira, como você come demais, vai engordar tanto que não vai voltar ao normal nunca mais. Ou então, olhares de reprovação quando eu descansava depois de lavar a louça. Pareciam coisas pequenas, mas cada palavra dela carregava um peso que ia se acumulando em mim. Eu tentava ignorar. Dizia a mim mesma que era apenas o jeito dela, que talvez estivesse estressada, que eu precisava ser paciente. Afinal, ela era mãe do meu marido. Eu não queria criar conflitos. Sempre engolia as palavras, sempre sorria para disfarçar. Mas por dentro, começava a sentir um incômodo, como se estivesse pisando em ovos dentro da própria casa. Ainda assim, havia em mim um sentimento maior do que o medo ou a frustração: esperança. Esperança de que, com o nascimento dos gêmeos, tudo mudaria. Eu imaginava que, ao ver os netos nos braços, o coração da minha sogra se amoleceria, e ela finalmente me aceitaria como parte da família. Eu me agarrava a essa visão do futuro como quem se agarra a uma tábua em meio a uma tempestade. Por isso, mesmo quando as situações desconfortáveis aumentavam, como quando ela me pedia para limpar a cozinha inteira, mesmo eu estando exausta e com dor nas costas, eu respirava fundo e obedecia. Eu não queria ser vista como ingrata ou preguiçosa. Eu me dizia, é só até os bebês nascerem, depois tudo vai melhorar. Mas eu não fazia ideia do quanto eu estava enganada. Eu ainda não sabia, mas a maior provação da minha vida não viria das noites sem dormir cuidando de 2 recém-nascidos. Nem das dores físicas de uma gravidez tão exigente. Ela viria de onde eu menos esperava, da mulher que deveria ser minha segunda mãe. E a gota d'água, o momento em que a máscara dela caiu por completo, aconteceu no dia mais importante para a família, o casamento da minha cunhada. Eu fui ao salão de festas acreditando que, finalmente, teria uma noite tranquila, mesmo que estivesse cansada. Levei comigo a expectativa de comemorar, sorrir e esquecer, por algumas horas, das tensões da casa. Mal sabia eu que, naquele dia, a vida me colocaria diante da cena mais humilhante e cruel que já vivi. E, quando eu menos esperei, a minha sogra mostrou quem realmente era. Cliffhanger. Mas nada poderia me preparar para o que ela faria no dia do casamento da minha cunhada. Eu costumava acreditar que casamento era sinônimo de união entre famílias. Achava que, ao me casar, teria não só um marido que me amava, mas também uma nova mãe, uma nova irmã, uma nova casa onde eu seria acolhida. Mas logo percebi que a minha sogra era o oposto de tudo isso. Ela era uma mulher de postura impecável, sempre maquiada, sempre altiva, sempre com um sorriso frio que nunca chegava aos olhos. Gostava de ter tudo sob seu controle, desde o cardápio do jantar até os passos que cada pessoa dava dentro daquela casa. Era o tipo de mulher que confundia respeito com obediência cega. Comigo, ela nunca foi aberta ou carinhosa. Nos primeiros dias até fingiu, dizendo frases ensaiadas como: "Você agora faz parte da família." Mas eu percebia os olhares atravessados, as críticas disfarçadas em elogios. Se eu cozinhava algo, ela dizia: "Está bom, mas não como eu faria." Se eu arrumava a sala, vinha logo atrás de mim, ajustando almofadas, mexendo em vasos, como se nada do que eu fizesse estivesse à altura da casa dela. E havia sua filha, a cunhada que logo se tornaria noiva. Linda, sim, mas de uma beleza que parecia lhe dar o direito de ser mimada.
Ela estava acostumada a ter todos os olhos voltados para si, todos os desejos atendidos, todas as vontades saciadas. Crescerá cercada de bajulações da mãe, e agora, com o casamento chegando, parecia mais uma rainha preparando o próprio trono. Enquanto isso, eu, grávida de gêmeos, fazia o possível para não chamar atenção. Andava pela casa com cuidado, evitava discussões, guardava minhas lágrimas para quando estivesse sozinha no quarto. Mas, dentro de mim, crescia a sensação de que eu não era vista como parte da família, mas como uma intrusa. Meu marido tentava equilibrar tudo. Eu via nele o esforço de estar ao meu lado, mas também o medo de contrariar a mãe. Ele dizia que eu devia relevar, que ela só tinha um jeito difícil. Ele pedia paciência, dizia que depois do nascimento dos bebês tudo ficaria melhor. Eu queria acreditar. Queria confiar que aquele tormento era passageiro. Mas os preparativos para o casamento da cunhada tornaram tudo ainda pior. A cada detalhe, flores, vestido, convites, cerimônia, eu era deixada de lado. Às vezes, até usada como ajudante sem que me pedissem. Lembro de uma vez em que a sogra deixou escapar: "Você não tem nada melhor para fazer do que dar uma mãozinha? Está aqui sem contribuir, ao menos sirva para alguma coisa." Essas palavras ecoaram fundo no meu peito. Eu estava grávida, tentando me cuidar, tentando não me estressar. Mas para ela, eu não passava de um peso. E então, numa noite, ouvi sem querer uma conversa entre minha sogra e minha cunhada. A noiva dizia que não queria que eu aparecesse muito no casamento, porque eu estragaria as fotos. Com minha barriga enorme. Minha sogra, rindo, respondeu: "Não se preocupe, eu já tenho planos para ela." Meu coração gelou. Eu me senti invisível, descartável, humilhada. Eu não era mais a esposa do filho dela. Eu era apenas alguém que, na cabeça daquela mulher, deveria servir. Cliffhanger. Eu não sabia que, para ela, eu não passava de uma criada. A manhã do casamento chegou envolta em uma atmosfera de luxo e expectativa. A casa da sogra estava em alvoroço, vestidos caros, maquiagens impecáveis, garçons entrando e saindo com bandejas de cristal. Eu, com meus 8 meses de gravidez, já sentia cada passo como um peso dobrado, mas me esforcei para acompanhar meu marido, acreditando que, ao menos naquele dia especial, haveria algum respeito. Desde o momento em que pisei no salão decorado com flores brancas e douradas, percebi os olhares atravessados. Alguns convidados me cumprimentaram de forma fria, outros desviaram como se minha presença fosse um incômodo. Apertei instintivamente a barriga, tentando proteger meus filhos do clima hostil. A noiva, radiante em seu vestido volumoso, esbanjava sorrisos para todos. Minha cunhada parecia flutuar, cercada de elogios. Já minha sogra, em um traje de gala que mais lembrava o de uma rainha, caminhava com um ar de soberania. Foi quando ela me viu sentada discretamente em uma das cadeiras do canto. "Levante-se", ordenou, com a voz alta o suficiente para atrair a atenção dos que estavam próximos. Olhei em volta, confusa. "Senhora?" Respondi com cautela. "Você está parada aí por quê? Vá ajudar os garçons. Sirva as mesas, recolha os copos. Você não acha que veio aqui só para comer de graça, não é?" Um murmúrio percorreu o salão. Meu rosto queimou instantaneamente. Eu estava de vestido simples, tentando passar despercebida, mas a forma como ela me expôs fez com que todos os olhos se voltassem para mim. "Mas eu estou grávida", tentei argumentar, colocando a mão sobre a barriga. "E daí?" retrucou ela, erguendo o queixo. "Na minha casa, ou você trabalha, ou não come. Você não passa de uma empregada." As palavras cortaram minha alma. Podia ouvir risadinhas discretas entre alguns convidados, outros apenas observavam com pena. O coração disparava, minhas mãos tremiam. Senti uma onda de vergonha misturada com raiva subir até a garganta. Reuni coragem e respondi, com a voz firme, mesmo que por dentro estivesse desmoronando: "Eu não sou sua empregada. Sou esposa do seu filho. E mãe dos seus netos. Não vou servir como uma criada." Um silêncio desconfortável tomou conta do espaço. Minha sogra regalou os olhos, chocada por eu ter ousado responder. O rosto dela se contorceu de fúria. "Como você ousa me desafiar na frente de todos?" gritou, batendo o pé no chão como uma criança mimada. A noiva, incomodada por não ser mais o centro das atenções, sussurrou algo para a mãe, mas era tarde demais. A sogra estava tomada pelo ódio. "Pois se não quer servir, então não serve para nada." Rugiu, dando um passo à frente. O clima estava insuportável.
Alguns convidados cochichavam, coitada, grávida e sendo humilhada assim. Outros balançavam a cabeça, cúmplices do espetáculo cruel. Olhei para meu marido, esperando que ele me defendesse. Mas ele estava imóvel, os olhos baixos, como se não tivesse coragem de enfrentar a própria mãe. Aquilo doeu ainda mais do que os gritos. Respirei fundo, tentando me manter firme. Meu instinto materno gritava para eu proteger meus filhos da violência emocional que me cercava. Foi nesse instante, quando pensei que a situação não poderia piorar, que aconteceu. Minha sogra, tomada pela raiva de ver minha recusa, aproximou-se bruscamente. O que veio a seguir foi tão rápido que mal tive tempo de reagir. Ela ergueu a perna e me atingiu com um chute forte, certeiro, na barriga. Senti uma dor aguda rasgar meu corpo. O ar sumiu dos meus pulmões. Um grito escapou da minha boca, ecoando pelo salão. Minhas pernas perderam a força e caí ao chão, abraçando minha barriga como se pudesse formar um escudo humano para proteger meus bebês. Convidados gritaram, algumas mulheres correram em minha direção, mas a dor era tão insuportável que mal conseguia enxergar. O mundo ao meu redor parecia girar. As últimas imagens que registrei foram os olhos arregalados dos convidados, as mãos desesperadas tentando me erguer e a expressão fria da minha sogra, que em nenhum momento demonstrou arrependimento. Cliffhanger. Naquele instante, eu pensei que poderia perder tudo, mas não imaginava que a atitude que tomei depois faria minha sogra tremer de medo diante de mim. O impacto do chute foi instantâneo. Uma dor lancinante se espalhou pelo meu corpo, rasgando não apenas minha barriga, mas também meu coração. Senti minhas pernas cederem sob o peso da gravidez e da violência, e o chão frio do salão me recebeu como um golpe final. O grito que escapou da minha garganta parecia ecoar em todos os cantos, atravessando a música, as conversas e até o tilintar dos copos de cristal. Convidados se levantaram assustados. Algumas mulheres correram para me amparar, tentando colocar um braço ao redor dos meus ombros, outras apenas se encolheram, chocadas, incapazes de acreditar no que acabará de acontecer diante de seus olhos. Um silêncio pesado tomou conta da festa por alguns segundos, quebrado apenas pelo som do meu choro e da respiração entrecortada. Meu marido estava ali, parado, imóvel. Os olhos dele se encheram de conflito, culpa e medo. A raiva que eu queria que ele demonstrasse pela mãe desapareceu diante da perplexidade. Ele não sabia o que fazer, e isso me machucava tanto quanto a dor física que me consumia. Eu sentia meus bebês se mexendo de forma inquieta, quase como se estivessem respondendo à violência que eu acabará de sofrer. Alguém gritou para chamar uma ambulância. As portas do salão foram abertas, e a confusão se intensificou. Pessoas corriam de um lado para o outro, tentando acalmar a noiva, a mãe dela e os convidados, enquanto outro grupo cuidava de mim, levantando-me com cuidado para que não prejudicasse ainda mais meus bebês. No caminho até a ambulância, cada passo parecia uma eternidade. O frio do chão e o calor do meu medo se misturavam, criando uma sensação de irrealidade. Perguntei várias vezes, entre lágrimas e gemidos, eles estão bem? Os meus filhos, estão vivos? Chegamos ao hospital. A sirene da ambulância misturava-se ao meu coração acelerado. Médicos e enfermeiros correram para me atender, colocando monitores na minha barriga, examinando cada movimento dos meus bebês. Eu mal conseguia respirar, cada respiração carregava a dor da humilhação, da violência e da impotência que sentia naquele momento. Meu marido finalmente se aproximou, segurando minha mão, mas havia distância entre nós que nenhuma proximidade física poderia apagar. Ele estava chocado, culpado e arrependido, mas ainda dividido entre a mãe e a esposa. Eu o olhei com uma mistura de amor e frustração. Nunca imaginei que, naquele momento de vida ou morte, sentiria tanto medo de confiar em quem deveria ser meu apoio. Os médicos tentaram me tranquilizar, explicando que os bebês estavam reagindo bem aos exames iniciais, mas que precisávamos monitorar cada sinal. Minha mente não conseguia se concentrar em mais nada além da violência que acabará de sofrer e do choque que aquele dia representava. Meu corpo tremia, não apenas pela dor física, mas pelo peso emocional que me esmagava. Horas se passaram em um borrão de exames, sussurros e lágrimas. Cada vez que fechava os olhos, revivia o momento em que minha sogra me atingira, e cada vez que abria, percebia a fragilidade da vida e a força que eu precisaria reunir para proteger meus filhos. E então, em meio ao desespero, percebi algo transformador dentro de mim. Não era apenas medo ou dor, mas uma determinação feroz. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Um fogo silencioso, mas implacável, começou a crescer. A certeza de que jamais permitiria que alguém pisasse em mim ou em meus filhos novamente.
Cliffhanger. Quando abri os olhos no hospital, percebi que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E aquela mudança seria o início de uma revanche que ninguém poderia imaginar. Quando finalmente tive forças para levantar da cama do hospital, a primeira pessoa que procurei foi meu marido. Precisava entender como ele podia ficar ali, tão passivo, enquanto eu quase perdia meus bebês pelas mãos de sua própria mãe. A raiva queimava em minhas veias, misturada à decepção profunda. Olhei para ele com olhos cheios de dor e exigência. Como pôde deixar que ela fizesse isso comigo? Com nossos filhos? Ele tentou se justificar, gaguejando palavras desconexas. Dizia que não sabia o que fazer, que tinha medo da mãe, que não queria criar mais conflitos. Mas eu podia sentir a fraqueza dele, a falta de coragem para proteger a própria família. E isso doeu mais do que qualquer golpe físico que havia recebido. Enquanto isso, minha sogra, ainda no hospital, tentava manipular a situação com aquela frieza cruel que sempre a caracterizou. Foi um acidente, dizia ela, com uma voz doce, mas venenosa. Não queria machucar ninguém, você sabe como sou nervosa. Cada palavra era uma faca. Ela tentava inverter a culpa, transformar o que fez em algo minimamente aceitável. Mas eu não seria enganada novamente. A tensão familiar se intensificou. Alguns parentes se aproximaram de mim, oferecendo apoio e encorajamento, enquanto outros olhavam para minha sogra como se suas palavras fossem lei. A divisão era clara. De um lado, quem apoiava a narrativa manipuladora da sogra. Do outro, aqueles que viram o que realmente aconteceu e estavam do meu lado. A sensação de estar isolada e, ao mesmo tempo, protegida, criava um turbilhão emocional que me deixava exausta, mas determinada. Nesse cenário de caos e incerteza, um amigo próximo, advogado e confidente, entrou em cena. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Isso não pode ficar assim. Você tem direitos, você precisa agir. A justiça está ao seu lado." Suas palavras soaram como um clarão em meio à escuridão. Pela primeira vez, percebi que havia um caminho para recuperar não apenas minha segurança, mas também minha dignidade. Ele me explicou passo a passo o que seria necessário: registrar boletim de ocorrência, reunir testemunhas, consultar médicos para relatórios detalhados sobre agressão e proteger legalmente meus filhos. Cada orientação era como um tijolo na reconstrução de um muro de proteção ao meu redor. Um muro que ninguém mais poderia atravessar. Enquanto ouvia atentamente, senti uma onda de poder crescer dentro de mim. A vulnerabilidade que havia sentido quando levei o golpe começava a se transformar em força estratégica. Eu compreendi que não podia mudar o passado, mas podia controlar o futuro. E o futuro, pensei, não incluiria mais aquela mulher controlando minha vida, nem meu marido hesitando quando a situação exigia coragem. Foi nesse momento que tomei uma decisão definitiva. Ela nunca mais pisaria na minha vida impune. A ideia de agir judicialmente não era apenas vingança. Era proteção, era justiça e, acima de tudo, era afirmação da minha dignidade e do amor pelos meus filhos. Cliffhanger. E foi nesse instante, olhando nos olhos do advogado, que soube: o jogo havia mudado. Ela acreditava que poderia me subjugar para sempre, mas mal sabia que a verdadeira força estava prestes a despertar. Após dias de reflexão no hospital, percebi que não podia mais esperar que a justiça do coração ou o bom senso da minha família resolvessem a situação. Precisava agir por conta própria, com clareza e estratégia. Comecei a reunir cada prova possível que pudesse fortalecer meu caso. Testemunhas que presenciaram a agressão no casamento, vídeos amadores gravados pelos convidados, relatórios médicos detalhando o risco que meus bebês sofreram e até mensagens em que minha sogra deixava transparecer suas intenções de me humilhar e controlar. Cada evidência era um passo rumo à minha liberdade e proteção. Durante essa investigação silenciosa, descobri algo ainda mais cruel. Minha sogra não queria apenas humilhar-me naquele dia. Ela tinha planos para me expulsar da casa que dividíamos e ainda tomar posse da herança do meu marido, acreditando que assim consolidaria seu poder sobre nós. A raiva misturada à incredulidade queimou dentro de mim. Como alguém podia ser tão cruel, calculista e manipuladora? Mas, em vez de me paralisar, essa revelação me deu ainda mais força. Decidi que não podia esperar por gestos de arrependimento nem por mudanças de coração. Minha prioridade era proteger meus filhos, ainda no ventre, e minha própria dignidade. Com determinação, anunciei que deixaria a casa imediatamente. Cada passo para fora daquele lar que já não oferecia segurança era um ato de coragem. Mesmo grávida e vulnerável, sentia-me mais poderosa do que jamais imaginara. A sensação de tomar controle da própria vida me dava uma força que nenhuma agressão física poderia destruir. Paralelamente,
Meu advogado começou a preparar a ação judicial contra minha sogra. Tudo precisava ser feito com precisão: registros detalhados, testemunhas convocadas, provas organizadas. Eu não estava buscando apenas justiça por mim, mas também uma proteção legal permanente para meus filhos. Cada documento assinado, cada laudo anexado, era uma declaração silenciosa: não serei intimidada. Não permitirei que você destrua minha família. Enquanto caminhava para fora daquela casa, cada olhar que me seguia era uma mistura de surpresa, choque e talvez respeito silencioso. A mulher que antes parecia indefesa e submissa agora carregava uma determinação inabalável. O mundo podia testemunhar minha fragilidade física, mas também via o despertar de uma força interna que não seria mais ignorada. A preparação para o tribunal se tornou meu foco absoluto. Revivi mentalmente cada momento do casamento. Os gritos, o chute, o desespero. Usei cada memória não como dor, mas como combustível para minha estratégia. Eu sabia que, quando a verdade viesse à tona, nada poderia apagar o impacto de cada prova. E então, finalmente, o dia do julgamento chegou. O coração batia acelerado, mas eu estava pronta. Cada olhar da minha sogra refletia arrogância e superioridade, até que os documentos foram apresentados, os testemunhos ouvidos e os vídeos mostrados. A máscara que ela cuidadosamente construíra durante anos começou a desmoronar diante de todos. Cliffhanger. No tribunal, quando a verdade veio à tona, a máscara dela finalmente caiu. E eu percebi que nada, nem mesmo a crueldade mais fria, poderia deter a força de uma mãe lutando pelos seus filhos. O tribunal estava silencioso, mas carregado de tensão. Cada passo da minha sogra até o banco das testemunhas parecia um desfile de arrogância prestes a desmoronar. Quando os documentos, os laudos médicos e os vídeos foram apresentados, o rosto dela mudou gradualmente. A segurança, a superioridade, a máscara de controle, tudo começou a ruir. Pela primeira vez, ela se sentiu vulnerável, exposta diante de todos que testemunharam suas ações. As testemunhas falaram uma a uma, descrevendo o que viram no casamento: os gritos, o chute, a violência. Cada palavra martelava a realidade que eu já sabia, mas que precisava ser comprovada legalmente. Eu sentia o peso de cada olhar no tribunal, alguns cheios de choque, outros de empatia. E então, a sentença veio. Minha sogra foi condenada, humilhada publicamente, com limites impostos para que nunca mais pudesse ameaçar minha família. Meu marido, ainda atordoado por tudo, aproximou-se. Ele pediu perdão, lágrimas nos olhos, arrependido por sua omissão. Mas desta vez, eu não era mais a mulher vulnerável que podia ser manipulada. Com firmeza e clareza, coloquei limites. Nosso relacionamento precisava de respeito mútuo e proteção absoluta para os nossos filhos. A compaixão que antes me dominava agora vinha acompanhada de determinação. Eu não abriria mão da minha dignidade nem permitiria que ninguém a violasse novamente. A vitória moral foi profunda. Conquistei respeito, dignidade e a certeza de que poderia criar meus filhos em um ambiente seguro, livre do medo e da manipulação da sogra. Cada gesto meu, cada decisão tomada, reafirmava que a força que me guiava nunca esteve em outra pessoa, mas dentro de mim. A sensação de liberdade e autonomia era indescritível. Finalmente, eu podia respirar sem culpa, sem pressão, sem ameaças. Enquanto isso, minha sogra enfrentava as consequências do isolamento que ela mesma criou. O poder que acreditava possuir desapareceu diante da realidade. Sua crueldade não trouxe prestígio, apenas condenação. Observá-la, impotente, foi uma forma de justiça silenciosa, mas intensa. O ciclo de medo e opressão que ela tentou impor chegou ao fim, e a minha família podia finalmente se reorganizar em torno do amor e proteção que sempre deveriam ter tido. Cliffhanger emocional. Naquele dia, percebi que a força que eu buscava sempre esteve dentro de mim. Nada nem ninguém poderia tirar minha dignidade, nem mesmo aqueles que um dia pareciam invencíveis. Enquanto olho para meus filhos dormindo tranquilos, sinto uma mistura de alívio e orgulho. A maternidade me ensinou mais do que qualquer livro ou conselho poderia. Me mostrou a profundidade da coragem que existe dentro de nós, a força silenciosa que surge quando precisamos proteger quem amamos. Passei por momentos que pareciam insuportáveis, mas descobri que a resiliência não é algo que se aprende, e sim algo que se revela em situações extremas. Essa experiência dolorosa também me ensinou sobre limites e dignidade. Não podemos permitir que o medo ou a manipulação nos façam aceitar menos do que merecemos. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Cada passo que dei para recuperar meu espaço, minha segurança e minha paz interior foi uma vitória silenciosa, mas poderosa.
Hoje, sei que minha voz tem valor, e que meus filhos merecem crescer em um ambiente de respeito, amor e proteção. E você, que me acompanha agora, já se viu em uma situação em que precisou se defender ou proteger alguém querido? Já sentiu que estava sozinho, diante de injustiças que pareciam impossíveis de enfrentar? Quero que reflita sobre isso. A vida muitas vezes nos testa, mas também nos dá oportunidades de descobrir a força que existe dentro de nós. Não se cale diante de abusos ou manipulação. Seu valor e sua dignidade são inegociáveis. Se esta história tocou você, curta o vídeo, compartilhe e conte nos comentários como reagiria se estivesse no meu lugar. Sua experiência pode ser o impulso que alguém precisa para encontrar coragem e recomeçar. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio, inspiração e empoderamento. Nunca subestime a força que existe dentro de você. Por mais difíceis que pareçam os dias, sempre há um caminho para a recuperação, a liberdade e a vitória pessoal. E, acima de tudo, lembre-se, sua dignidade e sua voz são suas maiores armas, e ninguém pode tirá-las de você.